Bom dia, gente, tudo bem? Chegando por aqui, mais uma das nossas conversas profundas, dos nossos encontros das lives Despertar. Sou a Patrícia Cândido, sou médica, mentora, terapeuta e hoje a gente vai falar sobre auto-perdão. Uma construção diária quando a gente enfrenta muitas situações em que tivemos que fazer escolhas e não necessariamente essas escolhas nos levaram aos resultados que a gente esperava ou que o mundo esperava da gente. Só lembrando que essas lives não ficam mais gravadas no Instagram, somente no YouTube, tá bom? Então hoje eu fiquei folheando aqui o livro dos anjos e eu realmente não achei um anjo que ressoasse. Abri e fechei várias vezes. E aí me veio essa palavra, né? Auto-perdão. Porque é algo que eu percebo que a gente precisa muito olhar para isso. Existem dois tipos de... Muitas pessoas caminham no mundo de tal forma que elas sempre encontram culpados para as questões que estão passando. Então elas estão sempre direcionando a responsabilidade de tudo aquilo que acontece com elas para alguém, ou para os seus pais. Se for terapeuta, a gente sempre está achando um responsável fora da gente, mesmo sabendo que é dentro. Então a gente muitas vezes tem esse padrão de jogar para fora aquilo que é responsabilidade nossa. Sempre os meus problemas estão no outro. E o outro padrão que a gente às vezes assume é de sempre todos os problemas estão em mim. Então esse segundo padrão é o que a gente vai falar agora, que é o de sentir culpa ou viver experiências difíceis, negativas e ter que lidar com as próprias escolhas que levaram aquelas experiências. Ou talvez você não tenha vivido nada, mas sinta também essa culpa por não ter vivido o que deveria ou que gostaria de ter vivido. Então, auto-perdão é sobre a escolha diária de você olhar para a sua história sem julgá-la. Construir histórias novas sobre você, sobre a sua vida, sobre sua profissão, sobre sua carreira, sobre seu propósito, sem ficar o tempo todo se chicoteando pelo que você não fez, deixou de fazer, pelo que ficou para trás. Auto-perdão é para as pessoas que realmente experimentaram a vida ou estão experimentando. Porque a partir do momento em que a gente experimenta a vida, e a gente veio aqui para isso, para experimentar, para se reconstruir, para crescer enquanto ser humano, a partir do momento em que a gente se coloca em movimento, principalmente dentro daquilo que a gente acredita para a gente, nós vamos viver situações de erros, sim. Nós vamos fazer escolhas que não necessariamente foram as melhores para a gente naquele momento, ou até para as pessoas que a gente ama. Esses erros, eles podem ser mais ou menos graves, ter resultados melhores ou piores, mas o mais importante é o quanto a gente se constrói, se reconstrói a partir e depois do que a gente viveu. O quanto a gente se sente digno de novamente acessar coisas boas. Porque muitas vezes o que está no fundo, por exemplo, do não merecimento é o sentimento de não dignidade, de acessar determinadas bênçãos, alegrias, coisas boas para a nossa vida. E muitas vezes as pessoas falam, eu tenho que trabalhar o meu merecimento. E eu falo, não, você não tem que trabalhar o merecimento, você tem que trabalhar o que vem antes dele, que é o sentimento que te impede de ter merecimento. E geralmente é um sentimento de não perdão de si ou daquilo que você viveu e que você julga que deveria ter sido feito diferente ou deveria sentido e vivido diferente. Então, auto-perdão é sobre isso, é sobre construção do novo, sobre construção de uma percepção de experiência positiva daquilo que você viveu. Eu posso olhar para a minha história e você para a sua, e você pode dizer, nossa, quantas coisas ruins eu fiz, quantas escolhas, quantas dúvidas, porque a maior questão do ser humano é que a gente se perde em dúvidas mesmo. A gente tem muitas escolhas e caminhos que podem ser feitos. Dizem que a gente vive o paradoxo da escolha desses tempos. Por quê? Porque a gente pode escolher tudo e a gente acha que está sem escolha. E muitas vezes aí vem o principal ponto da gente fazer escolhas e não ter o resultado que a gente esperava. Por quê? Primeiro porque os resultados não são controláveis. Eles não são controláveis.
Ponto. Segundo, porque muitas vezes a gente faz uma escolha da nossa alma, mas o nosso ego ainda está vivendo a partir do nosso inconsciente ou do inconsciente coletivo. Então, aquela escolha que a gente está fazendo, ela pode... ela tem uma sustentação, só que ela não consegue se materializar. Por quê? Porque nós estamos ainda muito presos num tipo de inconsciente que nos mantém num lugar comum, no lugar anterior. Então, o primeiro ponto, por isso que a gente precisa construir uma aceitação das nossas vivências e experiências, porque a cada passo que eu dou, eu tiro um pouquinho daquele inconsciente que me mantém naquele mesmo lugar. Pode ser que aquele primeiro passo eu não vou conseguir chegar no resultado esperado. E aí vem a frustração, e aí vem o sentimento de culpa e o sentimento de que eu não dou conta, ou que eu não consegui, ou que eu não mereço, enfim. Então, auto-perdão não é sobre coisas horríveis só que você fez, ou que eu fiz, ou que qualquer pessoa pode ter feito hoje ou em outras oportunidades de experiência humana. Auto-perdão é sobre você se amparar no dia a dia, nas dúvidas e nas escolhas do seu dia. Por exemplo, sei lá, você tem um dia difícil e você tem uma discussão, você está irritada. No outro dia não se sentir a pior pessoa do mundo por aquilo que você fez no dia anterior, entendeu? É ter a capacidade de recomeçar, é ter a capacidade de não ficar presa nos emaranhados das suas escolhas difíceis e dos resultados que não aconteceram da forma como você gostaria que acontecesse. Então, o caminho do auto-perdão, ele é uma construção diária de mudar as suas vozes interior para que elas possam te apoiar mais e te julgar menos, para que elas possam, apesar e independente dos caminhos que você escolher, que elas possam estar ali com você. Eu sempre gosto de usar é uma bobeira que uma vez eu li ou ouvi, que eu acho que vocês também já devem ter lido ou ouvido, que as coisas que a gente fala às vezes pra gente, a gente não falaria pra um amigo. A gente não falaria pra um amigo se ele tivesse, se um amigo nosso falasse, nossa, como eu sou horrível, como eu errei, eu devia ter feito outras escolhas, você falaria, calma fulano, você tá aprendendo, isso acontece mesmo. A gente não tem como prever os resultados, tá tudo bem, vamos superar isso. E quando é com a gente fica lá, tá vendo como você fez errado, tá vendo como você foi burro, tá vendo como você poderia ter feito outras escolhas da sua vida, né? Então, auto-perdão é sobre perdoar as escolhas da nossa vida, é sobre entender que o mundo é gigante, que a vida é larga, como dizia uma amiga minha, a vida é larga ou a vida é comprida, e que a gente tem a oportunidade de voltar a pontos muitas vezes e rever muitas questões. Enquanto a gente está vivo, a gente ainda tem oportunidades imensas, por isso que a vida é um presente, porque é principalmente sobre a gente não sustentar algo que a gente chama na psiquiatria de neuroticismo, né? Que é essa qualidade neurótica da gente ficar o tempo todo só focando no que é ruim, no que é negativo, né? Da gente tá sempre alimentando sentimentos de culpa, de mágoa, de raiva, de não merecimento. Então, essa qualidade de não sustentar o nosso neuroticismo é algo que a gente vai construir. Porque o que eu falei? Às vezes as nossas escolhas elas ficam presas no inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, gente, está cada dia mais neurótico. E ele é assim. E quando a gente limpa na gente essas questões ligadas à dor, à culpa, a medo, à ansiedade, a gente também está limpando no inconsciente coletivo, não é verdade? Então, que bom, Tatiana. Então, é sobre isso, é sobre você conseguir construir dentro de você um auto-apoio tão grande que você vai, claro, assumir a responsabilidade, não vai ficar o tempo todo fazendo simplesmente por fazer, mas você assume a sua responsabilidade e você se apoia na travessia. Você começa a entender que as suas escolhas elas precisam ser mais baseadas em você e menos no que as outras pessoas querem para você. Que você precisa aprender a comunicar para você mesmo primeiro a resolução de várias questões e depois para o outro. Então, auto-perdão é uma construção diária. Eu me lembro, né? Como eu disse, eu tenho uma mentoria daqui a pouco.
tô falando, vou falar não muito hoje. E eu tenho, há muito tempo atrás, eu tenho lembrança de ter atendido uma moça, muitos anos. Era numa mentoria, eu acho. E a gente conversando ali, era uma mentoria, e a gente conversando ali numa boa, ela falou, nossa, Patrícia, eu acho que eu tenho um sentimento de culpa de outra vida, porque eu não consigo tirar esse sentimento de culpa de mim. E aí eu falei assim, não, pela nossa conversa, eu percebo que o seu sentimento de culpa, ele é do dia a dia, ele é de hoje. Se ele tem raízes em outra vida, você está sustentando ele hoje, porque hoje você sente culpa por ter separado do pai das suas filhas, por não conseguir ficar o tempo todo com elas, ter que trabalhar, por, sei lá, eram histórias mais ou menos desse jeito, por ter, sei lá, se casado de novo, coisas normais do dia a dia, escolhas da vida. Mas que por não estarem, por terem sido escolhas voltadas para ela, para o que a fazia bem, ela sentia culpa. Então, aqui a gente tem duas coisas para conversar, né? A culpa, ela pode até ter começado lá atrás na nossa alma, mas ela é sustentada hoje por algo que a gente faz repetidamente contra a gente mesmo, ou por não nos apoiarmos nas nossas escolhas que são para nós. Então, ela não estava se apoiando nas escolhas que ela fez para ela, ela estava preocupada porque isso afetava as suas filhas, seus pais, o que as pessoas pensavam dela. Então, é muito difícil a gente fazer escolhas pela gente na vida adulta, olha que coisa louca, porque a gente pensa em todo mundo menos na gente, e quando a gente pensa na gente, a gente precisa se perdoar, não é verdade? Tem uma autora, uma escritora chilena que eu leio muito, né? Eu leio muitos livros dela, que é a Isabel Allende, ela é uma romancista. E ela tá mais velha hoje, ela tem escrito muitos livros meio que autobiográficos e também até muitos os livros dela sempre foram espirituais, dentro de tradições mais xamânicas assim do Chile. E aí tem um livro dela recente, não sei se muito recente, de uns 3 anos, em que ela fala sobre uma experiência que ela viveu muito forte, que ela é uma mulher muito, ela fala, eu tenho muito Vênus em mim, né, tem uma coisa muito apaixonável. Então ela se apaixonou por alguém, por um rapaz, e ela deixou a família e foi embora. E aí ela fala, essa atitude me custou quase 20 anos para eu conseguir recuperar o amor dos meus filhos, né? Então assim, é forte a pessoa olhar para isso, e ela conseguia olhar para isso hoje com quase 80 anos, já tendo superado a culpa e compreendendo nela quais foram os gatilhos que a levaram a fazer aquilo. Quais foram as paixões, quais foram os inconscientes que ela trazia, as carências e as necessidades que a levaram a pensar somente nela mesma, entendeu? Então a vida é um equilíbrio entre pensar no todo e se jogar na nossa própria história, né? Entre ancorar e sustentar aquilo que, as relações que são importantes para a gente e também aquilo que é importante para nós. Lembre-se disso, muitas vezes a nossa culpa no dia a dia, ela pode ser simplesmente porque a gente fez escolhas pela gente mesmo. Então, o que eu tenho que aprender dessa história? Quando eu realmente errei, e quando eu realmente errei comigo, quando eu realmente errei com o outro, e quando eu, na verdade, não errei, eu estou apenas colocando limite em situações que estavam me maltratando. A culpa, ela é sustentada diariamente e o auto-perdão é construído diariamente. Eu fiz, há muitos anos atrás, ainda vou fazer uma jornada dessa online com vocês. Eu fiz para mim, né? Eu faço muito no Retiro Mulheres Medicina. Eu fiz para mim, tomei 21 dias de cacau para auto-perdão. E foi muito especial, muito mesmo. E acho que eu vou fazer depois algo assim nesse sentido, que foi essa reconexão com quem eu sou, com o meu caminho, com a minha história, né, com o perdão de tudo aquilo que eu julgava que tinha feito errado, de todas as vozes diárias. Então, quando eu comecei esse meio que, essa cura, né, da alma, assim, que eu usei a ferramenta do cacau, eu tinha que me perdoar pelas coisas do dia a dia, foi que eu percebi, tipo, sei lá, coisas que eu falei para os meus filhos, coisas que eu deixei de fazer, sabe? Então, esse talvez seja o ano em que você precise se perdoar, que você precise olhar para isso. Claro que a gente vai errar de novo, vai precisar se perdoar de novo, mas talvez tem coisas muito antigas que estão presas e que estão te impedindo de viver sua missão, de seguir seu caminho,
de estar bem consigo mesma e com os outros, né? Então é sobre isso, tá bom, gente? Ficamos aqui hoje com essa conversa sobre auto-perdão. Estar em unidade com Deus, estar em unidade com a nossa divindade, com o nosso eu superior, nos mostra que a gente não tem que perdoar nada, nem na gente, nem no outro. Que todas as experiências são de responsabilidade nossas, as que eu vivi, as que o outro viveu. E que se a gente conseguisse ver a grandiosidade de todo o processo, de todo o caminho, de todas as relações, a gente seguiria com mais leveza. Então, deixar os pesos para trás é deixar os julgamentos para trás também, tá bom? Então, ficamos por aqui. E como eu falei, salvo só lá no YouTube agora, tá bom? Até mais.